Olha, estamos dando os passos importantes aqui no nosso estudo constitucional. Agora vamos ver aqui o artigo 18 a 19 e sempre nossa metodologia, você vai parar o vídeo, vai ler aí sem compromisso os artigos 18 e 19, é rapidinho. Depois vamos fazer todas as questões desses artigos e ao final a gente faz a leitura em conjunto também para fechar com chave de ouro, tá? Também outra situação é velocidade 2 e sem medo, tá? Velocidade 2 sem medo, porque mesmo que no início você não consiga absorver uma quantidade razoável de informação na velocidade 2, você não se preocupa porque é questão de costume. A ideia é sempre a repetição para a gente internalizar a literalidade. Então vamos começar aqui nossa questão 541, bora pro jogo, bora pro jogo. A parte da população do estado V situada ao sul do seu território, insatisfeita com a pouca atenção que vem recebendo dos últimos governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação de um novo estado membro da República Federativa do Brasil, o estado N, que passaria a ocupar o território situado na parte sul do estado V. O tema desperta muita discussão em todo o estado, sendo que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia. Qual que é a nossa questão? Vamos ter uma separação de território de um estado membro, entendido? Esse território vai se desmembrar, vai se separar do Brasil? Não. Esse território vai se separar de um estado membro da República Federativa do Brasil. Entendido? Então, o estado V corre o risco de ser separado uma parte do seu território para gerar o estado N, ok? É essa a nossa historinha. Então vamos lá. Reconhecido constitucionalista, analisa os argumentos listados a seguir e afirma que apenas um deles pode ser referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale-o. Então vamos ver o que está de acordo com o nosso sistema jurídico constitucional dentre essas alternativas aqui, ó. Item A. O desmembramento não poderia ocorrer, pois uma das características fundamentais do Estado Federal é a impossibilidade de ocorrência do chamado direito de secessão. Na nossa leitura, a gente já sabe aqui que pode haver sim modificação no território de um Estado. Olha o nosso parágrafo 3º do artigo 18. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. E a nossa historinha aqui, ó, nós temos um estado V, correto? Ó, vou fazer aqui o estado V, e a parte sul talvez torne-se o estado N, correto? Ótimo, isso aqui é possível? Sim, desde que haja aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e também aprovação do Congresso Nacional por lei complementar. Então, nosso item A aqui viajou na maionese, né? Ele diz aqui que não pode haver desmembramento porque uma das características fundamentais do Estado Federal é a impossibilidade de ocorrência do chamado direito de secessão. Ele está trazendo aqui um conceito lá dos nossos artigos iniciais. Lembra que a gente estudou? Vou lá para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó, artigo 1º. Aqui, ó, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. O que está dizendo então aqui? Que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Então, um determinado estado aqui, ó, essa região aqui de determinado estado, pode se separar da República Federativa do Brasil? Não. Vou botar até como exemplo aqui, ó, República do Sul, tá? Então essa parte aqui, essa região sul do país, pode se separar? Jamais, jamais, tá? Agora, um estado aqui dentro da República Federativa do Brasil, ele pode ser dividido em dois, ó, 1, 2.
Pode isso aqui? Pode. Por quê? Está havendo alguma separação da República Federativa do Brasil? Não. Está havendo uma separação dentro dos estados. Entendido? Então vamos voltar. Aqui nosso parágrafo terceiro e, como já vimos, não é o item A porque ele trouxe a ideia de direito de secessão que consta lá do nosso artigo 1º. Realmente, o direito de secessão não pode ocorrer, mas a nossa questão está trazendo aqui somente um desmembramento entre os estados, tá? Tá aqui, ó, criação de um novo estado membro da República Federativa do Brasil. Continua sendo República Federativa do Brasil. Item A errado. Item B. O desmembramento pode ocorrer contanto que haja aprovação por via plebiscitária exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N. Qual é a população que participa do plebiscito? Está aqui, ó. Mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. Quem que é a população diretamente interessada? É só a população que está aqui no Estado Sul? Não. Essa região do Estado Sul também é interessada, assim como a população do estado como um todo, ou seja, a população daqui da região norte também é afetada, tanto economicamente, como territorialmente, como politicamente, por aí vai. Por isso que a Constituição trouxe a população diretamente interessada e não apenas a população da região a ser desmembrada. Ok? Muito bem. Item B também errado. Não é exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N. Item C. Além de aprovação pela população interessada, o desmembramento também pressupõe a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto. E esse item C aqui está de acordo ou não está de acordo com a nossa literalidade? Perfeito, né? Por quê? Quais são os dois requisitos que nós temos aqui, ó? Mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e aprovação também do Congresso Nacional. Pergunta importante: por qual lei o Congresso Nacional vai aprovar? Através de lei complementar, não é lei ordinária. E foi justamente o que o item C nos trouxe. Tá? Então, o item C perfeito porque ele diz que deverá haver aprovação da população interessada e também através aqui, ó, do Congresso Nacional por lei complementar. Vamos lá, nosso item D agora. Além de manifestação da população interessada, o sistema constitucional brasileiro exige que o desmembramento dos estados seja precedido de divulgação de estudos de viabilidade. Você que leu sem compromisso aí, você lembra dessa parte aqui? Divulgação de estudos de viabilidade. Mais uma vez, o item quis trazer uma confusão na literalidade. Aqui, o nosso parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Tá? Então, essa questão de estudos de viabilidade está presente aonde? Nas modificações entre municípios, tá? Nas modificações aqui estaduais, nós só precisamos da aprovação da população diretamente interessada e do Congresso Nacional por lei complementar. Não tem nada dizendo no nosso parágrafo 3º sobre estudos de viabilidade. Vamos lá, questão 542. José é cidadão do município W, onde está localizado o distrito B. Após consultas informais, José verifica o desejo da população distrital de obter a emancipação do distrito em relação ao município de origem. Então, mais uma vez, estamos vendo aqui modificações no território da República Federativa do Brasil. E existe aqui alguma intenção de separação, de secessão do território nacional? Não. Tá? É só entre municípios. Então vamos para a questão. Ó. De acordo com as normas constitucionais federais, ou seja, leia as normas da Constituição Federal. Dentre outros requisitos para legitimar a criação de um novo município são indispensáveis. Item A. Lei estadual e referendo.
Vamos dar uma lida aqui no nosso parágrafo 4º aqui, que trata sobre a modificação dos municípios. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Vou até elencar aqui. Primeiro, nós precisamos de lei complementar federal, trazendo o que? O período, ok? Depois precisamos do estudo de viabilidade municipal. Depois precisamos do plebiscito dos municípios envolvidos. Depois da lei estadual. É essa a nossa ordem aqui, de acordo com o nosso parágrafo 4º. Vamos de novo para a questão aqui. Item A. Precisa de lei estadual e referendo? Não, já vimos. Lei estadual, ok, mas é por referendo ou plebiscito? Por plebiscito, tá escrito aqui, ó. Ok? Vamos lá, item B. Lei municipal e plebiscito. Em algum momento você leu aqui lei municipal? Não. Lemos só lei estadual, lei complementar federal. E olha que engraçado, nem aqui tem dizendo se é lei municipal aqui, ó, tá? Por isso que eu falo a importância da literalidade. Não está escrito lei municipal. Então, item B errado. Item C, lei municipal de novo e referendo. Errou 2 vezes, né? Aqui pelo menos tinha plebiscito, mas aqui diz lei municipal e referendo. Errou. Item D, lei estadual e plebiscito. Muito bem, precisamos sim, tá aqui, ó. Lei estadual e também plebiscito. Então, nossa resposta, item D, vamos seguindo. Então, vamos aqui agora à questão 543. Vamos lá. Os estados são autônomos e compõem a federação com a União, os municípios e o Distrito Federal. À luz das normas constitucionais, ou seja, por favor, leia a Constituição Federal. Quanto aos estados, é correto afirmar. O que nossa questão está trazendo? Essas duas características aqui, ó, dos entes federativos. Eles são autônomos e compõem a federação, ok? Agora, especialmente aos estados, é correto afirmar, item A, podem incorporar-se entre si mediante aprovação em referendo. Nosso parágrafo 3º já nos mostrou que eles podem incorporar-se, sim, mas essa incorporação depende de referendo ou plebiscito? Plebiscito. Tranquilo, item A errado. Item B. A subdivisão não pode gerar a formação de novos territórios. Vamos reler aqui. Pode subdividir-se? Sim, está escrito aqui no nosso parágrafo 3º. E o resultado dessa modificação pode gerar novos estados? Sim. E novos territórios também? Sim. Territórios federais, ok? Então, item B, errado também. Está dizendo que não podem gerar formação de novos territórios. Item C. O desmembramento deve ser precedido de autorização por lei ordinária. Pode desmembrar? Pode. É outra possibilidade de modificação do Estado. E ao desmembrar, o Congresso Nacional vai aprovar através de lei ordinária? Não. É através de lei complementar. Muito bem? Então, item C também errado, dizendo aqui no finalzinho, autorização por lei ordinária. Item D, se requer lei complementar federal, aprovando a criação de novos entes estaduais. Bateu direitinho com a nossa literalidade, né? Que se requer lei complementar, ok, originando novos estados, novos entes estaduais? Sim, perfeito. Então vamos marcar aqui e entender nossa resposta. Literalidade na veia, tranquilo. Vamos para a próxima questão. Questão 544, não, aqui artigo 20 a 24. Aqui são as próximas aulas, então vamos para a nossa leitura em conjunto aqui para finalizar. Título 3 da Organização do Estado. Lembrando, o título 1 falou sobre o quê? Você lembra? Título 1 traz a base, ok? Então traz os princípios
fundamentais. É a base. O título 2 traz o quê? Agora sim, traz os direitos e garantias fundamentais. Ok? E após os princípios fundamentais e os direitos e garantias fundamentais, nós tratamos sobre a organização do Estado. Então vamos lá, capítulo 1. Da organização político-administrativa. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então lembra aqui, no princípio fundamental, lá no nosso artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil ela é soberana, ok? E isso é importante. O caráter da soberania se restringe ao povo, se restringe à República Federativa do Brasil. E aqui no artigo 18, que traz os entes federativos, nós estamos lendo que eles são autônomos, certo? Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios são soberanos? Não, eles são autônomos. Quem é soberano é o povo, é a República Federativa do Brasil, que está escrito lá nos nossos princípios fundamentais. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Está escrito que o DF, que o Distrito Federal, é a capital federal? Não. Por favor, não. Está escrito que o DF é ente federativo e que Brasília é a capital federal. Essa é a nossa literalidade. Eu vou até escrever aqui de novo. Brasília, capital federal, e o DF é um ente federativo, ok? Ponto. É isso que está escrito. Brasília não é ente federativo, Distrito Federal não é capital federal. Repetir várias vezes. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Primeira coisa, território federal é autônomo? Não. Por quê? Porque não está escrito no nosso caput do artigo 18. Autônomo é União, Estado, Distrito Federal e município. Território é autônomo? Não, não é autônomo. E o território federal, ele integra que ente federativo? A União. Ah, tá, então a União é autônoma. E por isso que o território federal não é autônomo. Por quê? O território, ele integra a União. Entendido? E quanto às modificações do território, o que a gente precisa? A gente precisa só de uma lei complementar. Essa lei complementar vai ser de quem? Vai ser da União. Justamente porque o território integra a União. Então eu vou botar aqui, vai ser uma lei complementar federal. Só precisa disso para ocorrer uma modificação nos territórios. Parágrafo 3º. Os estados. Ótimo, então falamos sobre territórios federais, agora vamos falar sobre os estados. Podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Opa, então tem um padrão aqui, percebeu? Tem lei complementar no parágrafo 2º e lei complementar no parágrafo 3º. Vamos colocar aqui também, então, lei complementar. Ela é federal? Sim, porque é o Congresso Nacional que vai editar essa lei. Ok? Então, é lei complementar federal. Além de lei complementar federal, também precisa da aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. Então, vou botar aqui um P de plebiscito. Lembrando que plebiscito é quando a população participa de forma prévia, certo? A gente viu isso também lá na nossa primeira aula. É só lembrar de plebiscito, 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 entendeu? E não é referendo, não é referendo, é plebiscito. Ótimo, agora vamos para o parágrafo 4º aqui. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de
Municípios, opa, então vimos territórios federais, modificação de estados e agora modificação de municípios. Ok? Vamos lá. Far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Manteve o padrão aqui de lei complementar federal? Sim. Então também vamos precisar de lei complementar federal para modificar municípios. Além disso, já falamos também, já até colocamos aqui, eu vou repetir aqui do outro lado. Além da lei complementar, vai ter o estudo de viabilidade municipal, vai ter também o plebiscito, o pré-bicito, né? O plebiscito, porque é prévio, e lei estadual realizando de fato ali a modificação. Então perceba, tanto a União como os estados, como os municípios podem ser modificados? Sim. A União, o território da União vai ser modificado através dos seus territórios federais. Então, a criação, transformação, reintegração de territórios federais vai modificar o território da União, entendido? E para isso acontecer, só precisa de lei complementar. Na modificação dos estados, a gente vai precisar de quê? Vai precisar de lei complementar federal? Sim. Além de aprovação por plebiscito. Aprovação por plebiscito, entendido? E agora aqui, modificação de município. Vai precisar de lei complementar federal também? Vai, porque a lei complementar federal vai determinar o período de modificação dos municípios. Além da lei complementar federal, vamos precisar do estudo de viabilidade, vamos precisar da consulta prévia, aqui não é aprovação, aqui é consulta por plebiscito, consulta por plebiscito e, por fim, a lei estadual efetivando a modificação. Agora, artigo 19. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ótimo, então vamos ver o que os entes federativos não podem fazer. O que é vedado? Inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. E o que eu vou destacar? Que os entes federativos não podem estabelecer cultos ou igrejas. É aqui, o ente federativo ele não pode diretamente realizar um culto ou construir uma igreja, entendido? É isso que você tem que botar em mente. Tanto que nós vimos lá no artigo 5º. Aqui, por exemplo, aqui, incisos 6 e 7 aqui do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, o Estado aqui ele vai assegurar que as pessoas possam exercer atividades religiosas e também garantir o que? O local do culto. Entendido? Aqui também, o Estado vai assegurar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O Estado vai prestar assistência? Não. O Estado vai assegurar que alguém preste. Então vamos voltar. Aqui, então já dissemos. Os entes federativos não podem estabelecer diretamente, certo? Não pode intervir. E além disso, também não pode manter aqui, relações de dependência ou aliança. Mas qual a exceção nós temos aqui? Quando ocorrer uma colaboração de interesse público. Ótimo. Então, o ente federativo ele pode sim, por exemplo, ajudar uma igreja que está abrigando pessoas que sofreram algum desastre natural, entendido? Então, aqui existe interesse público. Ok. Então, vamos lá. Próxima vedação. Recusar fé
aos documentos públicos. Aqui é o seguinte: um Estado produz um documento público. Aí o cidadão pega esse documento e vai lá numa repartição da União. A União pode falar que não vai aceitar o documento? Não, não pode, de acordo com o nosso inciso 2º, entendido? Ou então o município gera um documento, o cidadão leva para a União, ou então leva para o Estado, ou então leva para o DF. Algum desses entes pode negar, pode recusar fé neste documento gerado pelo município? Não. E para finalizar, nosso inciso 3, é vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Você lembra quem pode criar distinções entre brasileiros? Você lembra aí? Eu vou subir aqui, ó. Tá aqui, ó, da nacionalidade, capítulo 3 dos direitos e garantias fundamentais, lembra? Artigo 12 aqui, ó. Parágrafo 3º, são privativos de brasileiro nato. Ou seja, está distinguindo cargos que somente brasileiro nato pode assumir. Brasileiro naturalizado não pode. Viu aqui? Foi uma distinção entre brasileiros que a Constituição fez. Tá aqui, ó, tá escrito brasileiro nato. Olha aqui o próximo parágrafo aqui, ó. Será declarada perda da nacionalidade do brasileiro. Opa! Então, no caso de perda de nacionalidade, não houve distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Ambos podem perder a nacionalidade. Tá? Então, lembre disso. Vamos voltar aqui. Lembre, distinções entre brasileiros, somente só a Constituição Federal pode criar. Ok? Por isso que entes federativos não podem criar distinções entre brasileiros. E o finalzinho aqui do inciso 3, preferências entre si, também é vedada. Então a União pode realizar uma distribuição de recursos entre estados, preferindo uns a outros? Não. Os estados podem preferir municípios mais desenvolvidos em alguma situação? Não. Essa é a nossa literalidade, tá? E não fuja disso. Não fuja da nossa literalidade. Essa aula foi curta, bem rapidinha. Gostei bastante. Tá? Forte abraço aí, até a próxima aula.